Nós vamos realizar agora a mesa redonda, a gestão interdisciplinar do diagnóstico, tratamento e prevenção das LER-DORT. Para tanto, nós convidamos os expositores, o Dr. Sérgio Nicoletti, da Escola Paulista de Medicina. Dr. Sérgio Nicoletti é médico ortopedista e fisiatra, é professor da Escola Paulista de Medicina e perito da Justiça Federal e consultor de empresas na área de ortopedia ligado à medicina, à saúde ocupacional. Isso aqui, Sérgio. Convidamos o fisioterapeuta Alisson Alfred Klein. O Alisson, ele é fisioterapeuta, reside na cidade de Curitiba, ele é especialista em fisioterapia do trabalho, ele é mestre em engenharia mecânica e ergonomia e é presidente da Associação Brasileira de Fisioterapia do Trabalho. Finalmente, convidamos Maria Luísa Gava Schmidt, psicóloga da Universidade Estadual de São Paulo. Maria Luísa é psicóloga, psicodramatista, doutora em saúde coletiva pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, pós-doutora em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP e professora do Departamento de Psicologia do Trabalho da Unesp, campus de Assis, São Paulo. Quando estávamos discutindo com o diretor científico, Zurré, sobre os temas que seriam apresentados aqui nesse fórum, entendemos que vários assuntos prevalentes estão existindo no trato da saúde e também da doença no trabalho. A questão das LER-DORT, ou dos LEMERTs, ou dos DORTs, ainda é prevalente e ainda suscita muita dúvida, ainda suscita muito trabalho, muita questão ligada a dificuldades, principalmente a questão do diagnóstico, o tratamento nem tanto, porque existe especialista das áreas, mas também com algumas dificuldades no tratamento e, sobretudo, a prevenção dessas LER-DORT. Quando os convidei, os 3 colegas de trabalho, disse que o enfoque seria ligado à sua lida diária, especificamente para cada especialidade. E hoje, nesse fórum, nós trazemos aí uma quebra de paradigma em que existe, e ainda estava existindo, não vai existir mais, com certeza, a questão dessa ou transdisciplinaridade de ações de vários atores que trabalham, que labutam na promoção e na proteção da saúde do trabalhador. Então, isso é uma inovação, realmente é uma inovação dentro da NANT, e para cada um foi passado o seu dever de casa para que nós possamos aqui transferir para vocês conhecimento ou até as dificuldades, e, ao final, saímos com um consenso da dificuldade que temos sobre a LER-DORT. Outro aspecto importante de destacarmos, que a gente pediu que destacasse sobre isso, a questão do diagnóstico, eu já disse, da dificuldade, mas também de um trabalho que é o ato pericial, em que estamos diante de situações de perícias, de reclamatórias, em que vislumbramos dificuldades no diagnóstico e, inclusive, do nexo causal com o trabalho. Dificulta muito porque, quando chega o periciando, nós temos situações em que, ao exame físico, não constatamos nada que a pessoa possa ter ou de lesão anatômica, porém, existe ali a queixa, o sintoma, ou de dor, ou enfim, e que isso nos confunde, de repente, da subjetividade dessa dor e da presença possível de uma disfunção. Ou o contrário, quando você tem a queixa, faz-se um exame suplementar, principalmente aquele mais com sensibilidade melhor para aquele caso, uma tomografia, por exemplo, uma ressonância, por exemplo, de ombro, para ver um supraespinhal, e que, de repente, não tem a lesão, mas tem a dor, ou ao contrário, tem a lesão, mas não tem o exame físico positivo. E o pior, às vezes não tem até o nexo com o trabalho que fez e a pessoa diz que tem uma lesão de supraespinhal. Então, realmente é um assunto que
precisaria de mais outros profissionais aqui do nosso lado, mas acho que os três profissionais aqui vão discorrer sobre esse assunto de uma forma muito interessante e dizer que, ao final, acho que nós devemos passar uma notícia para vocês. Aproveito até para dizer agora sobre essa notícia. O Sérgio Nicoletti e a Maria Luísa participam de um grupo nosso de estudo entre 12 médicos, 12 especialidades, que é o Projeto Diretrizes, que dá a Associação Médica Brasileira, e que já não está no prelo, mas, pelo menos, já está muito avançado no Projeto Diretrizes para ombro, cotovelo e punho, sobre doenças ligadas ao trabalho, doenças musculoesqueléticas ligadas ao trabalho. Portanto, acredito que aqui nós vamos ter bastante proveito com relação a isso. Maria Luísa. Bom dia a todos. Primeiramente, agradeço o convite do Dr. Carlos para participar dessa mesa e para estar aqui refletindo, e discutindo com vocês um tema tão complexo que é a questão das LER e das DORT. Parabenizo também o Dr. Carlos, pela iniciativa desse trabalho de gestão interdisciplinar, para discutir também esse tema, que é um tema que inquieta não só a medicina do trabalho, mas acredito que todos os profissionais ligados à área da saúde do trabalhador. Bom, o tema hoje dessa mesa é a gestão interdisciplinar do diagnóstico e tratamento, prevenção das LER e dos DORT. No primeiro momento, eu coloco para vocês uma reflexão, nessas considerações iniciais, sobre o processo saúde e doença. Ter em vista as determinações sociais e históricas que o contextualizam, ou seja, em que contexto nós estamos. Hoje, logo no início, o Dr. Carlos falou de mudança. Então, eu vou falar um pouquinho dessas mudanças nesse contexto do mundo do trabalho. Épocas diferentes, mudanças nos ramos de atividades, mudanças na organização do trabalho e mudanças no perfil de morbidade. Nós vivemos um momento de mudanças nesse mundo do trabalho e, dentre essas mudanças, surgem novas formas de adoecer. Dentre elas está inserida o tema dessa mesa, as LER e os DORTs. E é uma complexidade. Acredito que todos aqui se inquietam quando chega um paciente e começa a queixar da dor. Da dor que muitas vezes tem uma queixa e não tem uma lesão. E aí surge, então, nesse momento, a noção da ou também da transdisciplinaridade, ou seja, a religação das partes entre si e com o todo. Necessitamos, nesse contexto, de uma mudança de mentalidade. É uma quebra de paradigma no campo científico, para que juntos, entre os diferentes saberes, possamos refletir e compreender esse fenômeno que atinge a população trabalhadora. Peguei alguns conceitos, então, para iniciar, para nos aquecermos para esse tema da ou da interdisciplinaridade, dizendo o que é isso. Segundo esse autor, a necessidade da interdisciplinaridade se impõe não só como uma forma de compreender e modificar o mundo, mas também por uma exigência interna das ciências, que busca o restabelecimento da unidade perdida do ser. Essa interdisciplinaridade, ela visa a recuperação de uma unidade humana através da passagem da subjetividade para a intersubjetividade. Nesse contexto, se recupera a ideia primeira da cultura, ou seja, a formação do homem total. O papel da escola, e aí a escola sendo também as universidades, que é a formação do homem inserido na sua realidade. E o papel do homem, agente das mudanças no mundo. Isso é para nos aquecermos para esse tema da interdisciplinaridade. Existem modelos, e eu vou falar sobre 3, e esses modelos não foram criados por mim, São modelos que estão aí na literatura científica. Eu extraí esse material de um texto do Ministério da Saúde, ao qual faço a referência aqui. Modelos que procuram explicar a gênese das LER e dos DORT. Quais seriam essas teorias? Talvez algumas vocês já conheçam,
talvez sigam. Então é importante falar sobre os fundamentos de cada uma e as críticas que a literatura tem a respeito de cada uma delas. Pensar Ler Dort, do ponto de vista da teoria da conversão ou da histeria, quais são os fundamentos dessa teoria? Os adeptos dessa teoria dizem e acreditam que os sintomas físicos seriam criados dentro da cabeça do indivíduo. Explicações? Consideram a cura da histeria, portanto, dos sintomas Ler Dort, que ocorre por meio da psicoterapia e rememoração dos eventos traumáticos. Existem alguns seguidores dessa teoria, mas existem também algumas críticas em relação a ela. Quais seriam? Ignoram os achados clínicos que mostram a existência de alterações físicas em muitos pacientes acometidos por Ler Dort. Então, nós temos aí seguidores, mas também temos algumas críticas da teoria relacionada à histeria e conversão. Uma segunda forma de pensar a gênese da Ler Dort poderia ser lida através da teoria do perfil psicológico. Seria, então, o perfil psicológico a gênese desses sintomas, dessas queixas? Os fundamentos dessa teoria. Segundo seus adeptos, determinada personalidade, então, levaria os trabalhadores a desenvolver as tarefas com maior rapidez, força e intensidade. As explicações para o surgimento da Ler Dort viria da obsessividade e do perfeccionismo. Mas existem críticas também a essa teoria. Quais seriam? Questionamento. Ou seja, grande parcela da população trabalhadora seria obsessiva ou perfeccionista? Seria, então, essa a teoria que explicaria a gênese da Ler ou dos Dort? Existem críticas. Uma terceira forma de pensar a gênese, talvez também conhecida por vocês, teoria psicossomática. Quais seriam os fundamentos dessa teoria? Considera o ser humano como unidade indissociável, corpo e psiquismo, e busca a compreensão do modo pelo qual os fatores psíquicos atuam nas afecções orgânicas. Teria como justificar a Ler Dort? Para alguns seguidores, sim. E as explicações viriam de um aparelho psíquico normal, que teria a saúde protegida, ao inverso de trabalhadores com aparelho psíquico atípico, que, quando submetidos a atividades repetitivas, reagindo apenas a pensamentos concretos, em detrimento dos pensamentos abstratos, teria, assim, a neutralização do pensamento e teria impedido de resolver o seu desenvolvimento mental. Segundo essa teoria, isso também seria uma das explicações para a gênese da Ler Dort. Mas, comparativamente às duas anteriores, também existem críticas relacionadas a essa teoria. E quais seriam? A primeira delas é a falta de consistência com base em estudos populacionais. E a segunda, o caráter especulativo na construção dos conceitos. Talvez inquiete vocês quando eu digo 3 teorias que tentam explicar a gênese desse fenômeno complexo e todas as 3 com as suas críticas. Então, o que é isso? Críticas gerais baseadas, então, na explicação dessas 3 teorias. A primeira delas, minimizam fatores que vêm sendo cada vez mais considerados na literatura científica como determinantes da gênese da Ler, ou das Ler e dos Dort. A questão da organização do trabalho. Segundo, descartam o fato de que a Ler Dort são disfunções relacionadas ao trabalho, cuja compreensão deve partir de uma criteriosa investigação da atividade laboral. Terceira, as 3 teorias desconsideram a realização de um tratamento interdisciplinar. E as 3 não levam em conta a situação concreta de trabalho vivenciada pelos trabalhadores e subsidiam percepções de culpabilização dos mesmos pelas ocorrências dos sintomas. Aqui, nesse segundo momento, eu vou falar um pouco da psicologia. E como que a psicologia se insere, então, nesse contexto, para, junto com outros profissionais de outras áreas, buscar a compreensão desse fenômeno. Diagnóstico. É importante falar de qual psicologia nós estamos falando.
da psicologia clínica, da psicologia do trabalho. Ambas tiveram suas primeiras incursões, né, no campo aí da saúde, no trabalho, apenas com explicações individualizantes. Por um lado, a psicologia clínica teve, durante muito tempo, o trabalho como uma posição apenas secundária nas queixas que chegavam aos consultórios. E a psicologia tinha, então, uma visão estabelecida na fonte de problemas do sujeito, na sua história e na sua estrutura. Dentre essas incursões, a psicologia, então, antiga psicologia denominada psicologia industrial, depois psicologia organizacional, hoje considerada psicologia do trabalho, tinha uma postura nos métodos e técnicas de culpabilização dos trabalhadores pelo adoecimento ou pelos acidentes de trabalho. Assim foi a incursão da psicologia no mundo do trabalho. Mas como as mudanças acontecem, como diz o Dr. Campos, logo no início desse evento, a proposta atual da psicologia visa uma investigação diagnóstica de psicologia do campo da saúde do trabalhador. Tentativas de compreender as relações entre condições de vida e de trabalho e o surgimento e a frequência da gravidade dos distúrbios. É nesse caminho que a psicologia está sendo inserida. Busca entender os fatores psicossociais. Muito bem colocado pela palestra feita pelo Dr. Uva, né, quando ele diz: o que te adoece no ambiente de trabalho? Os fatores psicossociais são aspectos relevantes que merecem ser pontuados, compreendidos, entendidos e analisados quando nós estamos estudando o NERDORT. Por quê os fatores psicossociais? Porque eles desempenham um papel relevante no processo saúde e doença no trabalho, seja como fator de risco ou como fator de promoção da saúde em qualquer das dimensões social, psicológica e física. E aí, a importância do acesso à subjetividade dos trabalhadores, porque somente eles que conhecem o ambiente de trabalho podem contar como eles se relacionam com o trabalho. A psicologia clínica e a psicologia do trabalho. Na clínica, eu sou professora no curso de psicologia da Unesp, tenho uma disciplina que é a saúde no trabalho, e sou supervisora de estágio há aproximadamente 11 anos, fazendo pesquisas, diagnósticos em empresas sobre várias questões relacionadas à saúde e à doença no trabalho. Procuro passar para os meus alunos, né, a célebre frase do Ramazzini e inseri-la no campo da psicologia. E como? Não somente perguntando qual é a sua ocupação. A psicologia tem que ir além. Não só a psicologia. Todos nós, profissionais engajados nesse campo, nessa área da saúde, precisamos estender um pouco a mais, ir além nesse questionamento. Hoje, não é só perguntar qual é a sua ocupação. Faz um diagnóstico, busca as razões das queixas, mas teremos muitas respostas quando perguntarmos para os nossos pacientes, para os nossos trabalhadores, como você está em relação à sua ocupação. A psicologia do trabalho identifica os fatores de risco no trabalho que favorecem a ocorrência da LER-DORT. Busca evidências, resgata a história de vida e ocupacional. Estuda o contexto do trabalho real, identificando os medidores que permitem compreender as experiências vividas pela coletividade trabalhadora. E aí, como fui apresentada como psicodramatista, eu sigo uma linha de pensamento engajada num médico que atuou em medicina do trabalho em 1921, Jacob Levi Moreno, e essa é a frase dele: para conhecer a realidade é preciso ir até a realidade. Como conhecer essa realidade? Quais são os nossos instrumentos? Temos vários. A entrevista. Existem entrevista e entrevistas. A entrevista é que te dá o relato da história de vida, da história ocupacional do trabalhador. A entrevista é um processo de interação entre eu e o tu. É um processo em que alguém quer ser ouvido. E cabe a nós, profissionais dessa área, ouvir, na queixa da dor crônica principalmente, ouvir o inaudível. A entrevista, vou dar um exemplo.
tem uma equipe de estagiários atuando em programa Saúde da Família. Enquanto o agente de saúde faz uma entrevista familiar em 15 minutos, minha estagiária faz em 2h30 e volta lá 3 vezes por semana. Isso é fazer entrevista. Observação participante, porque nós precisamos conhecer, de fato, o trabalho real, conhecer o ambiente de trabalho, ir até o ambiente. E aí a observação participante é uma técnica, um instrumento fundamental para a compreensão não só do fenômeno da LER, mas de todos os sintomas que agravam os trabalhadores. Atividades grupais, por quê? O trabalho não é só subsistência, o trabalhador não necessita do trabalho apenas para um salário. O trabalho, ele é o espaço social. E o trabalho em grupo é o que o coloca em contato com o outro, e é nessa troca com o outro que ele ganha experiências e consegue muitas vezes resolver vários problemas que o atingem. Os questionários e inventários. Nas nossas pesquisas, principalmente agora, auxiliando nas pesquisas para fundamentar as diretrizes, tem um questionário que está sendo aplicado, não só aqui no Brasil, mas no exterior também, o SF36, que nos dá uma quantificação das percepções dos trabalhadores sobre a sua qualidade de vida, os aspectos psicossociais, um rico instrumento aí para a nossa avaliação, um psicodiagnóstico, o diagnóstico desses sintomas. Construir alternativas terapêuticas para além da abordagem clínica, esse é o papel da psicologia. As atividades grupais, como o resgate desse espaço social do trabalho, porque também o trabalhador acometido e afastado por LER, ele se sente sozinho, ele se sente discriminado pelos colegas. Então, o vínculo de trabalho, esse vínculo afetivo, precisa ser resgatado no trabalho grupal. Instrumentalizar os profissionais para que possam refletir e compreender esse fenômeno. Desenvolver discussões acerca da doença e dessa problemática psicossocial, cabe também à psicologia. Construir representações junto aos trabalhadores, portadores, como uma forma de minimizar essa culpabilização que eles mesmos colocam nessas questões aí do adoecimento, e criar os espaços para que os portadores de LER-DORT possam compartilhar sentimentos e vivências sobre seus sintomas. Promover e elaborar alternativas para lidar com a dor. Prevenção. Como que a psicologia pode auxiliar nesse contexto? Contribuir com apontamentos para a modificação da organização do trabalho, especialmente quanto ao grau de controle do trabalhador sobre a tarefa. Promover negociações que modifiquem a relação homem-trabalho, auxiliar na compreensão pelo qual determinantes psicossociais se articulam na gênese da LER-DORT e favorecer reflexões e discussões acerca das diversas dimensões subjetivas da relação do homem com o seu trabalho e a emergência dos sintomas LER-DORT. Redimensionar o diagnóstico e a intervenção psicológica nos diferentes campos de atuação da psicologia. Estimular práticas de educação em saúde. Temos várias ações vinculadas aí nessa abordagem interdisciplinar. E aí, formar então um pensamento interdisciplinar. Segundo Morin, quanto mais as disciplinas se fecham e não se comunicam umas com as outras, mais os fenômenos são fragmentados. LER-DORT precisa ser visualizada em 3 dimensões: biológicas, emocionais e as psicossociais. Perceber o indivíduo como um sistema dinâmico que envolve padrões fisiológicos e psicológicos interdependentes e está inserido nos mais amplos sistemas interdependentes de dimensões físicas, sociais e culturais. Isso está no livro do Capra, O Ponto de Mutação, quando ele fala da necessidade de uma visão sistêmica para compreender os fenômenos que afetam as pessoas, no caso aqui, os trabalhadores. Esse pensamento interdisciplinar é uma nova visão da realidade que baseia-se na ciência do estado da inter-relação e da interdependência essencial de todos os fenômenos físicos, biológicos, psicológicos, sociais e culturais. Uma visão que transcende as fronteiras das disciplinas. E aí, sim, a troca dos saberes. O que diria Einstein a respeito da interdisciplinaridade? O que ele pensa? Eu imagino que ele esteja pensando, Por isso está aqui no presente. O grande gênio
conhecia a importância da interdisciplinaridade. E diz assim: não é suficiente ensinar a um homem uma especialidade. Através dela, ele pode tornar-se uma espécie de máquina útil, mas não uma personalidade desenvolvida harmoniosamente. O oposto disso é a alienação. Rapidamente, prometo que não vou demorar mais tempo, eu gostaria só de colocar uma imagem para falar um pouco dessa questão da interdisciplinaridade e do entendimento que nós precisamos ter em relação à queixa que chega dos nossos pacientes. O que é isso? Uma fantasia de carnaval. Doutor Nicoletti, o que é isso? Isso parece a crista de um galo. A crista de um galo. Doutor Nicoletti, onde está o galo? Não sabe. Alguém sabe onde está o galo? Está chorando para a galinha. O galo pode estar aqui. 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 E agora, doutor Carlos? O que nós temos aqui? Um carnaval. Um carnaval. E agora, doutor Nicoletti? Onde nós estamos? Nós estamos na ignorância das coisas que a gente pensa que está vendo. Podemos estar aqui. Aqui. Já descobriram onde nós estamos? Podemos estar aqui, no outdoor? Ou não? Não. Podemos estar no Arizona? Ou não? A gestão interdisciplinar de Lerdort é desvelar o sentido da dor, descobrir não tanto os conteúdos manifestos de seu discurso, mas os conteúdos silenciados e as razões que o engendram. Isso aqui é uma outra coisa que eu não vou mostrar agora. Enfim, a ideia dessa imagem é dizer assim: se queremos compreender a dor crônica ligada ao fenômeno Lerdort, é importante ir além da crista do galo. Precisamos ampliar a nossa percepção, porque ao abordarmos a dor de uma forma total, é possível compreendê-la e tratá-la. Não sei se atendi os objetivos, agradeço a atenção de todos, é o que eu tinha para colocar. Muito obrigada. Alisson. Bom dia. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao Dr. Carlos e à Anante pelo convite e pela oportunidade da Abrafit estar aqui representando um pouco da fisioterapia do trabalho e falando o que nós, fisioterapeutas, podemos contribuir dentro desse contexto. É muito conhecido o trabalho do fisioterapeuta de clínica. Esse, certamente, todos aqui já tiveram a oportunidade de ter algum trabalhador ou de ter alguém que passou por essa situação de precisar ir para uma clínica e, às vezes, voltou com 10 sessões e, às vezes, voltou com 1000 sessões. E aí, como o Dr. Uva trouxe na primeira conferência, e trouxe muito bem, há que se ter metas. E quando se encontra um profissional, numa clínica de fisioterapia, um paciente que é atendido com 200, 100, 200 atendimentos, certamente não se tinha uma meta muito mensurável. Então, há que se questionar justamente esse trabalho. Eu vou começar minha fala fazendo esse questionamento, que é justamente isso que a fisioterapia do trabalho se propõe. É sair da clínica de fisioterapia, sair daquela situação passiva de aguardar o indivíduo que chega lá com alguma queixa e esperar ver o que ele tem e tratá-lo sem saber aonde que ele está inserido dentro da empresa e irmos para um outro ponto. Vir para dentro da empresa, e esse sim é o papel do fisioterapeuta do trabalho, diagnosticar, investigar, atuar junto com os demais profissionais da saúde que estão inseridos nesse contexto, conhecendo o que causa esse problema e investigando soluções da causa. De fato, saindo do tratamento da doença e indo para a saúde, indo para a prevenção. Então, esse é o nosso objetivo, esse que é o trabalho do fisioterapeuta. E eu me proponho, num primeiro momento, apresentar um pouco do que é esse trabalho e colocar a nossa interação, a nossa inserção dessa interdisciplinaridade que foi também trazida há pouco. Bom,
a associação que eu represento, a Abrafit, a Associação Brasileira de Fisioterapia do Trabalho, eu coloquei o brasão dela aqui de forma tão destacada, e esse símbolo para nós quer dizer muito. Talvez alguns dos colegas conheceram a Anafit e Sobrafit, duas entidades que existiam que representavam a fisioterapia do trabalho. E hoje não existem mais. Nós fizemos um processo que levou quase 8 anos de fusão das entidades e hoje, de fato, nós já estamos há 3 anos com uma única entidade. Já é um caminho de representação que nós estamos buscando para atuar mesmo na unificação da profissão nesse sentido. E a gestão interdisciplinar de diagnóstico e tratamento da LER ou do DORT. O primeiro aspecto que eu quero trazer é o aspecto aonde que o fisioterapeuta está inserido nessa questão. Quando a gente observa a gestão interdisciplinar, ela atende todas as questões. Dentro dela tem que existir as estratégias e ações conjuntas, aquelas que unem todos os profissionais, mas que são realizadas individualmente pelo profissional. Vale trazer também em consideração um aspecto. Quando a gente fala de interdisciplinaridade, todas as atuações que acontecem, as disciplinas que fazem parte desse processo, se misturam. E, em determinados momentos, atuam juntas. Em determinados momentos, atuam sozinhas. É um pouquinho diferente de multidisciplinaridade, onde todo mundo trabalha, cada um no seu campinho, cada um no... ou aquela musiquinha que ficou famosa, cada um no seu quadrado. Não é bem isso. Aqui a gente está trabalhando juntos. O aspecto do fisioterapeuta nesse contexto é justamente o diagnóstico cinesiológico funcional. Esse é o critério do fisioterapeuta. O profissional fisioterapeuta é um profissional que atua em excelência pelo movimento humano. Até se existe algo que incomoda um fisioterapeuta é a imobilização. E como foi trazido que a mudança é necessária, tem uma frase que é corrente entre os fisioterapeutas também, que a inércia ou a inatividade, ela é característica típica dos cadáveres. Então, a gente busca não ter essa inatividade, principalmente quando a gente lida com o nosso trabalhador, com o nosso cliente, com o nosso paciente. Aqui uma resolução que saiu em 1987 do COFITO, Conselho Federal de Fisioterapia do Trabalho, que já trazia, nessa época, um aspecto muito importante, que o objetivo de estudo do fisioterapeuta é o movimento humano, nas suas formas de expressão e outras características mais. Observando as suas repercussões psíquicas, orgânicas, principalmente a questão física, a integridade do órgão, do sistema ou da função. Esse é o grande ponto do fisioterapeuta, a funcionalidade, a função daquela estrutura. Bom, ainda nesse artigo, na COFITO 80, traz um outro aspecto importante, que é o seguinte, que é o diagnóstico fisioterapêutico. O que é o diagnóstico? Que é a avaliação físico-funcional, num processo que utiliza técnicas, utiliza padrões, utiliza ferramentas, onde que vai se avaliar com segurança, e esse é o objetivo do profissional fisioterapeuta, os desvios dos graus de normalidade e de anormalidades que o indivíduo apresente. Então, o que se busca são disfunções que essa pessoa apresente. Aí existe aqui um ponto onde que se diferencia muito a atuação, e aí às vezes as pessoas se questionam, então o fisioterapeuta faz alguma coisa parecida com o médico? A gente usa branco de vez em quando. Isso é o ponto parecido. Nós atuamos com pacientes? Também. Atuamos na saúde? Também. E o que mais? O diagnóstico é totalmente diferente. O diagnóstico do fisioterapeuta é funcional. É diferente do diagnóstico nosológico do médico. Portanto, não existe aí uma área de embate. Existe, sim, uma área de embate pelos profissionais. E aí eu sei que o fisioterapeuta tem uma tradição nesse sentido de esquecer o seu próprio diagnóstico e querer realizar o do outro. E por isso que nós, como associação, estamos brigando por isso. Estamos brigando para trazer alguma coisa aqui para a fisioterapia. Já é realidade desde 1987, mas ainda não é para todos. A gente quer que seja a realidade da profissão, que é esse o nosso contexto, esse o nosso objetivo. Então, o que é o diagnóstico cinesiológico funcional? É aquela avaliação realizada por um fisioterapeuta que visa elucidar. E aqui está claro, aqui resolve totalmente a questão do que é o nosso trabalho e aonde que a gente se insere dentro desse contexto. A região, a estrutura, a disfunção causada e a incapacidade ocasionada. Então, o que o fisioterapeuta vai avaliar? Se nós temos uma situação dentro de uma empresa onde o trabalhador tem uma determinada queixa, uma determinada parte do corpo, ele tem uma parte do corpo com uma queixa. Nós vamos elucidar qual é a estrutura que está envolvida fisicamente, no aspecto físico. Essa é a nossa atribuição. Aí nós temos a interdisciplinaridade com a psicologia e com a medicina, que vai, entre outras profissões, que vão atuar nessa questão. Que estrutura foi essa? É um tendão? É um ligamento? Qual tendão? Qual ligamento? Qual músculo? Ou quais? A técnica do fisioterapeuta é elucidar isso.
É isso que o fisioterapeuta fica treinando e é exaustivamente capacitado para isso. Qual é a disfunção que isso está causando? Qual é a incapacidade? Qual é o tamanho desse problema? Qual é o problema que, de fato, esse trabalhador apresenta? E, por último, que incapacidade isso gera? Foi trazido por um colega agora no intervalo que me falou uma coisa bem tocada. A pessoa que perde a audição, ele pode não estar incapacitado para as demais funções, mas a pessoa que perde a função das mãos, ele está incapacitado para muitas funções. Então, esse é um aspecto que nós temos que ver. Qual é a perda de capacidade que esse indivíduo tem? E aí, a gente, utilizando a cinesiologia, que nada mais é do que o estudo do movimento, a gente tem condições de elucidar justamente esses aspectos. Aqui, uma resolução um pouco mais moderna, aqui a associação já fez parte, junto com o Conselho Federal, que diz quais são as atribuições do fisioterapeuta que atua sobre o trabalhador. Essa é a semente do fisioterapeuta do trabalho. Eu não me apresento como fisioterapeuta do trabalho ainda, porque nós estamos a um passo de termos a nossa prova de título e termos aí sim o fisioterapeuta do trabalho. Então, os colegas que queiram conhecer os fisioterapeutas ainda são os fisioterapeutas especialistas em fisioterapia do trabalho. O fisioterapeuta do trabalho está para nascer. Já está tudo quase pronto. Mas o que nós fazemos? As ações profissionais de individual justamente aqui, preventivas entre a ocorrência de processos cinesiopatológicos. E aqui entra um aspecto importante, a prática de procedimentos cinesiológicos compensatórios. Isso, comercialmente, é chamado de ginástica laboral. O nome técnico utilizado pela fisioterapia é cinesioterapia laboral, que expressa a realidade disso. Nesse trabalho, o objetivo que é identificar quais são as estruturas, do ponto de vista físico, que são exigidas no posto de trabalho e ver qual é a consequência que isso vai trazer para o trabalhador. A correlação entre causa e efeito disso traz para nós qual é a melhor estratégia de atuação. Ainda nessa resolução, tem um aspecto aqui muito interessante, que é a análise biomecânica da atividade produtiva do trabalhador. Bom, então o fisioterapeuta, o profissional preocupado com o movimento, é o profissional que estuda também a biomecânica. Então, através disso, a gente pode estudar qual é a carga de que o trabalho está gerando, de fato, em cada estrutura do corpo do trabalhador. E aí é possível se averiguar, e com certeza os colegas conhecem várias ferramentas, vários métodos e várias técnicas do trabalho de ergonomia, por exemplo, que se fundamentam basicamente na biomecânica. Mas a gente vai ao início dela. Se vai ao início biomecânico, a questão de qual é a estrutura que está sendo exigida fora do seu contexto. O músculo que é exigido fora do seu alinhamento ou fora da estrutura que a articulação propõe para ele, é um músculo que vai gerar um problema de tendão, que vai gerar um problema na articulação. Então, esse uso é estudado também. Aqui a questão de biofotogrametria, e por último, aqui é justamente isso, por último ainda não, estudos ergonômicos e também justamente a questão de observar o que o posto de trabalho causa para esse trabalhador. A ergonomia é uma ferramenta muito utilizada pela fisioterapia. Eu estive há pouco tempo no congresso da Abergo e lá nós debatíamos justamente isso, que o fisioterapeuta do trabalho lança muito mão da ergonomia. É uma ferramenta muito importante para nós. E acabamos sendo um profissional que conseguimos alinhar muito a questão da ergonomia física. É um aspecto muito forte da ergonomia e que está totalmente relacionado com a questão Laird-Dort. De fato, quando a gente fala de um distúrbio osteomuscular, nós temos que também observar a carga psicológica, a carga mental desse trabalhador, a carga social e a carga física. Por último, o relatório de análise ergonômica, por de fato aqui a relação com a NR17, estabelecer nexo causal dos distúrbios cinesiológicos funcionais e, por último, construir técnico em ergonomia, parecer técnico. Essas são as questões básicas da fisioterapia do trabalho. Bom, a interdisciplinaridade para o fisioterapeuta do trabalho, onde que a gente vai se encaixar com o restante dos profissionais da saúde que vão estar engajados nessa busca para que esse trabalhador, primeiro, não adoeça. Essa é a nossa primeira preocupação. Depois que ele se adoeceu, já nós temos que ter uma estratégia para que ele retorne. Já vou chegar nisso. Então, a nossa atuação é conjunta com os demais profissionais da saúde, gerando informações para estratégias de prevenção. Eu quero destacar aqui que nós, fisioterapeutas, temos uma característica. O fisioterapeuta gosta de falar muito. Ou seja, quem conhece fisioterapeuta já deve ter observado isso. E, por exemplo, nas empresas que têm programa de ginástica laboral, somos os profissionais que estamos mais perto do processo produtivo. Isso faz com que a gente tenha a possibilidade de ouvir muito mais, porque a gente está lá no meio da fábrica, lá no meio da planta, e a gente tem condições de estar em contato com esse trabalhador. E esse também é um ponto importante de colaboração nossa dentro do contexto.
Colaborar com os exames ocupacionais através de estudos biomecânicos e cinesiológicos. Bom, toda avaliação médica, ela parte de alguns princípios que vocês já atuam muito bem, isso não é a questão. Aonde que o fisioterapeuta é sincero? Ele se torna um colaborador do profissional médico, fazendo junto com ele a questão cinesiológica funcional. E agregando valor a essa avaliação. Tá? Então, não muda, não substitui. Até algumas vezes já me perguntaram, vocês vão querer fazer ASO? Não, não é previsto em canto algum que o fisioterapeuta possa ou queira fazer ASO. Não tem nada a ver com isso. Mas a avaliação do médico, ela pode ser, sim, somada à avaliação do fisioterapeuta para que ele feche a sua avaliação e dê o seu parecer. Posicionamento junto ao trabalhador, como eu estava falando para vocês há pouco. Abordagem interdisciplinar. Basicamente, nos 3 níveis de prevenção. Isso é de conhecimento de todos, com certeza. Né? Não se está inventando a roda. Ergonomia, na questão da prevenção primária. Promoção de saúde, busca pelos primeiros sinais. Aí eu pergunto, em geral, quando se fala de saúde, a gente se preocupa com os grandes índices, com as grandes queixas e as pequenas queixas. Aquelas que o trabalhador apresenta várias vezes antes de ter sequer um dia de afastamento. Muitas vezes esse profissional, esse trabalhador, ele vai ter várias queixas que ele não leva ao ambulatório, que ele não leva ao chefe dele, mas que ele já está apresentando. E aí o fisioterapeuta pode, através de blitz posturais ou de visitas ao posto de trabalho, investigar elas e conhecer elas antes que se tornem queixas. Já na prevenção secundária, no acompanhamento dos casos e no tratamento. E, por último, na reabilitação terciária, o retorno do trabalhador de maneira produtiva. Claro, aí existe um erro na nossa situação. Às vezes o trabalhador é afastado, mas só que ele fica afastado sem tratamento. Então, ele retorna somente como se a causa única do afastamento dele fosse o trabalho, e o simples fato de ficar alguns dias, meses ou semanas fora do posto de trabalho fosse curativo, como se a pausa, como se a ausência do trabalho fosse um processo terapêutico. A gente sabe que auxilia, mas precisa ter o tratamento, a reabilitação desse indivíduo. O fisioterapeuta do trabalho dentro da empresa, ele fica principalmente nessa questão, que é onde eu vou entrar mais aqui. Atenção ergonômica. Como que isso vai acontecer? Através de programas de educação continuada, orientação quanto ao uso de mobiliários e equipamentos. Quantas vezes nós nos encontramos numa situação nas empresas em que a empresa gasta um dinheiro grande, gasta 500, 600, 1.000, 1.200 reais numa cadeira, 2.000 reais, 2.500 reais no mobiliário de posto de trabalho, seja ele de qual função. Aí o trabalhador senta nele igual se fosse uma caixinha de tomate. Ele senta na beiradinha da cadeira, sem saber usar nenhum daqueles acessórios que foram instalados para ele. Ninguém leva ele até um mocap, ou leva até o próprio posto de trabalho e diz, amiguinho, essa manivela gira para a direita e essa gira para a esquerda. Isso faz subir, isso faz descer. Para você, o melhor é assim. De que serviu aquele investimento alto em mobília se não teve o conhecimento agregado? Programas de pausas. Isso é uma atribuição também de todo o sistema de saúde, toda a atenção de prevenção na empresa. Quanto de pausa oferecer para o trabalhador? Qual é o índice que esse trabalhador pode trabalhar? A gente pode colocar ele trabalhando a 95%, 100% da sua carga? 75%? Ou talvez 50%? Muitas vezes se implanta rodízio nas empresas, sem ter um critério de saber o que se queria resolver com esse rodízio. Escolas de postura. A gente sabe que um pouco da má educação postural vem da infância. E a gente leva ela para sempre. Um pouco a gente consegue ajudar. E determinados postos de trabalho, aqui se tem algum ganho com isso. Ginástica laboral, a cinesioterapia laboral, que é muito mais difundida, muito mais conhecida. A estratégia terapêutica do indivíduo que já tem queixa, aqui já é a secundária. Analgesia, a atenção à funcionalidade do distúrbio osteomuscular. Nós precisamos fazer com que esse braço desse trabalhador volte a ter função, volte a atuar com uma condição dele ser inserido em qualquer posto de trabalho, não somente naqueles leves, como às vezes a gente recebe uma cartinha, não é? Que só diz assim, por favor, coloque num trabalho leve. E aí? O que a gente faz quando é, por exemplo, uma empresa de teleatendimento, que eu tenho 3 funções dentro da empresa? Teleatendente, supervisor e chefe do supervisor. E ele era atendente, eu coloco ele como chefe? Será que isso é uma estratégia de promoção? Nós temos que ter isso em consideração. A atenção à capacitação de estruturas envolvidas. Aqui nós temos que fazer com que essa pessoa volte ao trabalho, né? E a manutenção da capacidade laborativa. Aqui a gente sempre coloca assim, evitar o afastamento. O trabalhador afastado, é muito difícil a gente recuperar ele. Então, nós temos que manter ele em condições de trabalho em alguma situação. Aí é uma estratégia bem complicada que cada empresa exige um estudo à parte.
O tratamento até o retorno, a recolocação e aqui a personalização de posto de trabalho. O trabalhador em retorno, quando eu não tenho condições de colocá-lo numa outra função, eu tenho que personalizar o posto para a capacidade que sobrou dele, né? A capacidade residual. Isso se ele tem perda de função. Se ele está apto, ele não deve ter perda de função, se está totalmente apto, se está sem perda. Então, aí também tem um outro questionamento. E a atenção contínua ao retorno. Não se pode retornar um trabalhador abrindo as portas da fábrica e dizendo, pode entrar, meu amigo, você já está reabilitado, e esperar ver o que acontece. Tem que se ter um trabalho de acompanhamento, de seriadamente avaliar como que está indo esse retorno do trabalho. Aqui, um outro aspecto que a gente costuma dizer é que nós temos que conhecer o nosso problema. Eu trouxe aqui algumas estatísticas levantadas dentro do serviço que eu faço parte, só para conhecer um pouquinho. Isso aqui são alguns níveis, queixas de cotovelo e antebraço, é ilustrativo mesmo, em relação às empresas de telecomunicações, metalurgia, automobilística, serviços administrativos e supermercado. Foram aí basicamente 6 nichos de mercado que abrangem muito do que acontece no nosso país, né? Aqui nós vemos uma situação, por exemplo, cotovelo, não existem queixas. Isso aqui, o que quer dizer isso aqui? O azulzinho são queixas frequentes e o vermelhinho queixa de sempre. Ou seja, quantos por cento dos trabalhadores desse ramo têm queixa dentro dessa frequência? Telecomunicações, as queixas são muito pequenas em cotovelo. Metalurgia já são um pouquinho maior, em torno de 7% tem queixa frequente, dor no cotovelo. Ou melhor, né? Automobilística também um pouquinho em questão de supermercado. Já antebraço, nós temos um aumento maior aqui nessa dor frequente nas telecomunicações, que se supera todos os outros. Aqui tem uma estrutura que eu gosto de destacar. Ombro. Ombro é uma estrutura que traz muita discussão. E aí nós temos que pensar, qual músculo que gerou essa questão? Qual estrutura exatamente do músculo que está gerando esta queixa? O que arranjo ergonômico que foi utilizado que ainda está sobrecarregando esse braço? Uma falta de apoio, um apoio mal colocado ou um movimento abusivo dessa estrutura? E aqui nós vemos que o índice é muito alto. Vejam, em empresas de serviço, 26% dos trabalhadores com queixas frequentes. Por favor, isso não é afastamento, não é nenhum tipo de relação com afastamento, é queixa. É um questionário que se aplica onde que a pessoa diz se ele tem ou não dor naquela estrutura, se ele tem ou não desconforto. Ok? Pescoço também, nós vemos aqui, em setores administrativos e serviços, 19% e 21% com dores frequentes. Região das costas, membros inferiores, também índices não tão altos quanto de membros superiores, né? E a conclusão é que o fisioterapeuta do trabalho, ele tem que atuar em consonância com os demais profissionais da saúde inseridos na empresa. Então, todas essas estratégias, elas têm que seguir um norte. A empresa tem que ter um objetivo, ela tem que ter um alvo onde ela quer chegar, para a empresa e todo o serviço de saúde inserido nela, para saber como que vai atuar dessa maneira. E aí vai tecendo, vai alinhavando com os demais profissionais aonde que cada um vai empurrar essa roda para fazer ela girar cada vez mais. O fisioterapeuta é um importante colaborador dos exames ocupacionais de toda a estrutura existente e é um profissional que correlaciona a cinesiologia ocupacional com os distúrbios osteomusculares. Aqui estão os nossos contatos. Novamente agradeço a oportunidade, Dr. Carlos, e obrigado novamente, parabéns pelo evento. Obrigado, Alisson. Sérgio. Falar de gestão interdisciplinar do diagnóstico, tratamento e prevenção da LER e dos DORT. Essa é acho que é a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro, e como essa é, na verdade, o convite foi para que nós falássemos da nossa experiência pessoal. Então, eu não estou aqui trazendo verdades, eu estou trazendo a minha visão de um problema que é bastante complexo e que pode ser discutido, mas, na minha visão, LER e DORT são coisas absolutamente diferentes. Elas podem ser diferenciadas, elas podem ser medidas, elas podem ser controladas com ferramentas diferentes. E é um pouco disso que eu gostaria de mostrar para vocês nesses 20 minutos que eu tenho para expor. Então, eu vou só pontuar uma porção de coisas, porque, obviamente, em 20 minutos não dá para a gente explanar, desenvolver os temas, e fico à disposição depois, se alguém quiser passar o dia por aqui, se alguém quiser discutir um pouco mais. Então, gestão interdisciplinar do diagnóstico, tratamento e prevenção da LER e dos DORT. A primeira coisa que chama atenção no título e na discussão desta manhã, né, são os termos interdisciplinar, interprofissional, transdisciplinar.
Existe uma discussão acadêmica muito importante a respeito dessas coisas. O que é que significa isso? Do ponto de vista prático, do ponto de vista do médico do trabalho, do ponto de vista do ortopedista interessado na funcionalidade do ser humano e, portanto, em trabalhar em parceria com o médico do trabalho no sentido de prevenir problemas de saúde, no ponto de vista de facilitar o retorno das pessoas ao trabalho. O que é importante a gente guardar destes termos que aparentemente são complexos é que todos eles têm em comum o fato de que é preciso que nós consideremos a subjetividade, a intersubjetividade das pessoas que adoecem. É preciso também que a gente compreenda que nós todos, enquanto médicos, nós temos limites para a compreensão destes problemas relacionados com a intersubjetividade. E, portanto, como nós temos esses limites, é próprio do cérebro humano esses limites, nós precisamos de ferramenta para identificar questões que estão mais voltadas para a área subjetiva, questões que estão mais voltadas para a área física, biológica, na verdade, né? A questão é como é que a gente trabalha com essas ferramentas, né? Como é que se faz isso. Pode parecer que seja uma novidade falar em promoção de saúde. No Brasil, só muito recentemente nós começamos a falar sobre isso. Mas, na verdade, o tema promoção de saúde como instrumento de avaliação e de melhoria da vida das pessoas no trabalho ou fora dela já tem 30 anos, na verdade, mais de 30 anos, né? Começou em 70... Não, mais de 20 anos, 20 e tantos anos, começou lá com o relatório Lalonde, no Canadá. E depois, ao longo dos anos, a Organização Mundial de Saúde foi assumindo em cada uma dessas reuniões que era preciso colocar, dessas reuniões periódicas que ela promove, que era preciso encontrar ferramentas para tornar prático conceitos que são muito interessantes, mas que objetivamente são difíceis da gente colocar em prática nos lugares de trabalho, começando pelo conceito de saúde. Como é que a Organização Mundial de Saúde define saúde? Não é a ausência de doença, é o completo bem-estar biopsicossocial. Como é que se lida com isso, do ponto de vista prático, numa planta, no local de trabalho? E, na verdade, os conceitos de promoção de saúde nos permitem, a prática nos conceitos de promoção de saúde, nos permite lidar bem com esses conceitos, desde que a gente consiga entender o processo, o problema, e depois identificar as ferramentas necessárias para se poder trabalhar de uma maneira objetiva, sistemática, com promoção de saúde no local de trabalho. E um dos conceitos importantes que a promoção de saúde introduziu lá atrás, na década de 70, foi o conceito de cenário de prática. O professor Uvo passou rapidamente por cima dele, ele se referiu a setting de prática, que é o termo em inglês, para dizer que, para traduzir cenários de prática. Cenários de que prática? Cenários de prática médica, cenários de prática social, cenários de prática de promoção do ser humano, que englobado nesse conceito de promoção de saúde. Então, ela pode ser praticada em famílias, nas escolas, nas empresas, enfim, em todos esses cenários. Uma outra coisa importante para a gente compreender e poder lidar com promoção de saúde do ponto de vista sistemático no local de trabalho, na empresa, é lembrar que da Carta de 86, de Ottawa, que veio, vamos dizer, é um dos sustentáculos da promoção de saúde como uma coisa concreta, como um processo, na verdade, é que saúde é um recurso para a vida diária, e não um objetivo de vida. Ou seja, saúde não é uma coisa estável, não é uma coisa garantida. A gente tem ou não tem saúde dentro ou fora do trabalho. O trabalho é apenas mais um elemento que precisa entrar no jogo, que precisa entrar nesta problemática de avaliação que é complexa e cuja complexidade pode ir diminuindo na medida em que nós encontramos recursos, ferramentas, conceitos adequados e claros, definições para se lidar com o que se quer lidar, que é a saúde do trabalhador. E como é que
vamos dizer, esse movimento que se tornou um movimento mundial de promoção de saúde, qual é a prescrição? Qual é a regra? A regra é construção de políticas saudáveis. E por políticas saudáveis, nós estamos falando tanto de política pública, de um governo, de um Estado, quanto de políticas internas dentro de uma organização, ou até mesmo de políticas micro, dentro de um departamento, dentro de um setor. Bem na linha daquilo que o professor Uvo falou. Criação de ambientes favoráveis, isso é compreensível por si só. Desenvolver habilidades pessoais e comunitárias. Aqui talvez esteja uma das coisas novas que a gente precisa aprender. E para aprender a desenvolver habilidades pessoais e comunitárias dentro do local do trabalho, é extremamente importante que o médico do trabalho, os profissionais de saúde, mudem a sua mentalidade. É preciso, na verdade, ouvir, é preciso, na verdade, encontrar ferramentas que nos permitam, ao ouvir, compreender. E não dá para se compreender lesão por esforço repetitivo, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho num mesmo pacote, não são coisas semelhantes, e não dá para a gente compreender esta situação se nós não dispusermos de ferramentas que permitam que a gente vença, que a gente supere a limitação que todos nós temos, que estão relacionados à nossa formação, à nossa maneira de ver a vida, as nossas crenças relacionadas com o ser humano e com o trabalho. Reforçar ações comunitárias e reorientar serviços de saúde, que é uma coisa importante, e nós precisamos definir o que é isso. O que é reorientar serviços de saúde? Do ponto de vista pessoal, que foi o que me foi pedido para dizer, este norte de promoção de saúde tem acompanhado toda a minha carreira acadêmica na Escola Paulista de Medicina e depois a minha carreira junto aos médicos do trabalho, os colegas nas diversas empresas. E eu penso que, deste grupo de palavras aparentemente novas, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, eu tendo a adotar o conceito de que é o pensamento que tem que ser transdisciplinar. Ou seja, eu tenho que, na medida que eu vou trabalhando como médico do trabalho, como ortopedista, como fisiatra, eu tenho que ir aprendendo com os outros. E com os outros colegas, eu tenho que ir aprendendo com os meus pacientes, e eu tenho que aplicar as coisas que eu aprendo no meu local de trabalho. Claro, eu não posso abrir mão da possibilidade de ter colegas de outras áreas dentro do meu espaço de trabalho que ajudem, mas eu não posso continuar trabalhando com uma atitude mental que seja muito... que seja, como o professor Uvo falou, que provavelmente acontece aqui no Brasil também, que seja cartorial, que seja estreita, que olhe só para as normas, na verdade, né? Então, do ponto de vista da ortopedia, isso começou muito cedo no que diz respeito ao reorientar serviços de saúde, quando, em 1992, a minha tese de doutorado foi o valor do diagnóstico nas lesões do ombro, o valor do diagnóstico clínico nas lesões do ombro. E descobrimos, usando uma estratégia que eu não vou mostrar aqui agora, que a ultrassonografia, por exemplo, tem um valor muito pequeno. A eficácia da ultrassonografia para as lesões do ombro chega a 56%. Ou seja, usada de maneira inadequada, ultrassonografia para tendinite incipiente do ombro é igual jogar uma moeda para o alto. Se cair cara, é tendinite. Se cair coroa, não é. Ou seja, não tem nenhum valor, na verdade. Não que a ultrassonografia não tenha valor. Ela tem, ela pode ter, mas ela precisa ser bem indicada. Ela precisa ser bem comunicada para o médico do trabalho. O médico do trabalho precisa conhecer como é que se faz, como é que se indica uma ultrassonografia. Do ponto de vista da fisiatria, ao longo desse tempo, uma das coisas que nós percebemos claramente é que, mesmo quando usamos as melhores práticas terapêuticas, ainda teremos cerca de 5 a 10% das pessoas com sintomas musculoesqueléticos associados ao trabalho. E não é só no trabalho. Nós fizemos isso. Há um tempo atrás, nós fizemos um estudo num shopping center. Se fomos fazer lá algumas entrevistas, passamos um dia inteiro num shopping center
perguntando se as pessoas sentiam dor e outras coisas mais. E descobrimos que o percentual das pessoas que estavam passeando, que estavam, na verdade, curtindo a vida, é maior do que aqueles que a gente vê nas empresas, com quadros de incapacidade funcional. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas que não é importante este tipo de abordagem. O fato de que tenha muita gente tenha mais gente fora da empresa tendo dor musculoesquelética invalida ou desqualifica o sofrimento dentro da empresa. Eu estou dizendo que a gente precisa ter ferramentas para medir isso de maneira adequada. Do ponto de vista de promoção de saúde, acho que provavelmente uma das cartas que mais nos ajuda a trabalhar no local de trabalho é a Declaração de Jacarta, de 97, que traz o conceito de novos protagonistas para uma nova era e de orientando a promoção de saúde século XXI adentro. E a receita, a prescrição desse movimento é consolidar, estabelecer e expandir parcerias. Que parcerias? Parcerias internas entre o médico do trabalho, os trabalhadores, os sindicatos, o setor administrativo, ou seja, o médico do trabalho, nós médicos, somos, na verdade, atores importantes nesse processo de promover entendimento baseado em ciência também. Aumentar investimentos em saúde, aumentar capacidades comunitárias, dar voz, promover responsabilidades. E, por último, na perícia judicial, que é uma coisa que eu tenho feito no último ano e meio, e tem sido muito útil no sentido de que eu acho que os peritos têm que começar, eu vou correr um risco aqui, mas eu acho que, pelo menos no que me diz respeito, eu acho que foi bom ter começado perícia quando eu já estou com cabelos brancos, porque é uma atividade extremamente desgastante no sentido de que é muito difícil a gente se ver frente a essas pessoas que sofrem e ter que escrever e tomar decisões que podem afetar a vida delas. Portanto, conhecer estes processos relacionados com o que eu estou dizendo por aqui ajuda muito a gente a suportar esta carga que é ser perito judicial. Então, para gerir e integrar os processos associados com a presença de adoecimento nos cenários de trabalho, é preciso, no meu entender, 3 coisas. Compreender a natureza multidimensional de saúde e doença, encontrar instrumentos que nos auxiliem a identificar, classificar e agir sobre diferentes dimensões do adoecimento e medir o impacto das nossas ações no cenário de trabalho sobre as pessoas que nele interagem. Então, na verdade, a questão é como é que eu integro o biológico, o psíquico e o social de uma maneira sistemática? Como é que eu trabalho com isso para gerar bem-estar dentro do local de trabalho e para atender estas demandas todas políticas e sociais que estão aparecendo por aí e que vocês conhecem melhor do que eu. Como tornar operacional a ideia do biopsicossocial? Essa é a questão. Então, eu vou trazer para o biológico, porque é no biológico que a gente foi formado, é nele que a gente consegue compreender as coisas. Do ponto de vista biológico, nós sabemos que o trabalho, já foi dito aqui hoje, que o trabalho é uma fonte importante de sobrecargas, é uma fonte importante de problemas que podem gerar doença. É uma fonte importante também de problemas que podem gerar lesões. Mas será que as lesões são frequentes? Será que, se nós organizarmos o nosso sistema de avaliação médica de uma forma adequada, com definição de caso, com uma descrição do que é lesão e do que não é lesão, nós encontraríamos esta epidemia do que se chama lerdose hoje? Eu apostaria que não, que nós encontraríamos um cenário totalmente diferente. Nós encontraríamos um cenário de pessoas que sofrem, de pessoas que têm dor, de pessoas que estão incapacitadas para o trabalho, estão desadaptadas para a sua vida, mas que não têm lesão. E esse é o grande problema. Como é que se lida com isso? Como é que se lida adequadamente com o aspecto biomédico sem desqualificar o sofrimento das pessoas que trabalham? Esse é o problema. Do ponto de vista biológico, é muito fácil de entender como é que as pessoas que estão frente a situações de mudanças, de conflitos, com situações físicas de temperatura, ruído e movimentos completamente
acima daquelas que elas são capazes de suportar, não sendo especiais, não, como ser normal, como um ser humano normal que acontece de trabalhar numa determinada empresa. Na verdade, todos esses estímulos externos, eles são encarreados para um sistema de controle, conhecido pela área de ciências neurológicas, ou das neurociências, como função executiva, a área de funções executivas. É um conjunto de núcleos e de uma rede cerebral que permite que a gente reconheça o mundo. Quando esse sistema é lesado, por exemplo, quando se tem um AVC, o mundo não é mais reconhecível, e tem todas essas doenças que nós todos conhecemos. 5 minutos. Então, é graças a esta situação que integra, qualifica, reconhece e decide se aquilo que nós estamos enfrentando é uma ameaça ou é uma oportunidade. Nossa, a primeira etapa da explicação de como é que a gente pode ter dor musculoesquelética sem ter lesão. Este é o sistema, já conhecido desde a década de 50 como circuito de Papez. Então, como é que ele funciona? Seja lá por que cargas d'água for, qualquer estímulo que você tiver na empresa, e aí é uma questão, do ponto de vista objetivo, é uma questão de você mapear, e é fácil de mapear, né? O senhor Uva mostrou hoje aqui um mapeamento que ele fez lá com o motorista. Então, na verdade, estes estímulos todos, eles entram nesse processo nessa área de controle e interferem com a capacidade de percepção de limites, com a percepção de dor e medo. E é, na verdade, deste conjunto de coisas, de circuitos neuronais e de integração mental, que é possível se ter um sujeito adaptado ou desadaptado para o trabalho, para a vida, para um conjunto de coisas importantes, na verdade. Portanto, transitar da saúde para a doença ou vice-versa requer a operação de mecanismos biopsicossociais, biológicos, lesão ou disfunção, psicológicos, adaptação ou desadaptação, social, um conjunto que pode facilitar ou dificultar a recuperação, e aí tem um conjunto muito grande de coisas que pode interferir nessa situação. Portanto, se nós sabemos que é assim, qual é o problema agora? O problema é como é que nós operacionalizamos esse conhecimento para impactar nas empresas, para impactar no nosso trabalho nas empresas. É importante lembrar que, dentro dessa visão, a desadaptação humana, e só muito raramente as tendinites, é um fator determinante do aparecimento dos sistemas músculo-esqueléticos. Como é que a gente lida com isso? Então, o modelo, para que ele possa funcionar sistematicamente nas empresas, ele precisa de 3 coisas. Ele precisa ser coerente com os aspectos sistêmicos do trabalho e de outras situações de vida, porque não é só o trabalho que adoece. O trabalho tem um valor, mas esse valor precisa ser medido frente a outras coisas. Compatível com a ausência de tendinites, eu já vou mostrar para vocês, é consenso hoje, que na literatura de boa qualidade é consenso que essas pessoas que estão com esses quadros de Work-Related Musculoskeletal Disorder, para usar o termo em inglês, não tem inflamação, não tem tendinite. Imensurável desde que se use os instrumentos adequados. Então, coerente com os aspectos sistêmicos, o processo ele precisa poder permitir que a gente consiga colocar numa grade de avaliação o pessoal com o ambiental, o trabalho com a família e por aí afora, e poder ir jogando com as variáveis que você tem para poder identificar, por exemplo, situações que são claramente, como aquela bolinha do 8 lá, isso aí é de um trabalho, cada número desses são trabalhadores que estavam numa determinada situação. Então, no quadro da esquerda da esquerda e superior, tem lá um número 8, que são 8 pessoas deste grupo aí, que não tinha dúvida de que o problema era pessoal, o problema de dor crônica dele era pessoal. Por outro lado, no meio da linha tem esse número 19 grandão aí, que a gente não sabia muito bem em que lado que estava isso, se era pessoal ou era do trabalho. Então, compatível com a ausência de tendinite, nós precisamos melhorar a nossa capacidade de fazer diagnósticos baseados em evidências. De uma vez por todas, lesão é uma alteração da estrutura do tecido ou órgão causado por trauma ou por uma doença objetivamente evidenciável ao exame clínico. Saia pelo INSS a norma que sair, usem a definição que quiserem para Ler-Dort,
Uma coisa é verdadeira, a medicina continua sendo uma prática importante, capaz de fazer, de nos levar a fazer diagnósticos adequados, e ela vale para a Lerdort. Portanto, esse é o preceito de medicina que eu acho que a gente tem que é preciso usar. Se a gente pudesse representar sinteticamente o paciente ou um periciando com quadro de lesão, eu mostraria isso aqui para vocês como uma síntese. Desculpa, 1 minuto, tá? Sim, senhor. Estou terminando. A representação sintética dele é os determinantes importantes: história de trauma, dor localizada associada com evidência objetiva da presença de lesão, idade maior do que 40 a 50 anos. Quando tem distúrbio, na verdade, é um conjunto de coisas. Se a gente usa essa ferramentinha aqui, que é a figura da pessoa, claramente a gente consegue evidenciar rapidinho quando ele é um quadro de distúrbio, quando é um quadro de... Eu vou passar rapidinho, porque meu tempo já acabou, mas essa é uma avaliação de 279 pessoas em uma única empresa. Vejam só que tendinopatia do ombro, foi feito com critérios diagnósticos bem definidos. Tendinopatia que apareceu no ombro só tinha em 1,8% de 279 pessoas. Acho que é importante a gente usar esse sistema, principalmente para evitar que aconteça uma situação como essa aqui, ó. Então, eu trabalho com o conceito de pessoas desadaptadas, usando aquele critério multidimensional que eu mostrei para vocês. Isso é um protocolo fácil de ser feito nas empresas ou em qualquer outro lugar. E as pessoas adaptadas têm uma definição para elas. Basicamente, são aquelas que conseguem trabalhar, com ou sem dor conseguem trabalhar. Então, vejam que nessa linha de cima são 62 pessoas desta empresa que foram operadas. Destas 62, 58 continuaram desadaptadas, ou seja, não voltaram para o trabalho. 4 se adaptaram, voltaram para o trabalho, das quais 3 continuaram com dor. Cirurgia completamente desnecessária. Talvez uma coisa importante do ponto de vista de fisioterapia, observem esse quadro. O lado esquerdo são pessoas que, rapidamente, só para mostrar para vocês, o lado direito são pessoas que com mais ou menos 19 sessões de fisioterapia bem feitas, melhoraram muito. E do lado direito, pessoas que com mais de 19% da mesma empresa, mais de 19 sessões de fisioterapia, só pioraram. E quando nós fomos olhar com critérios adequados para saber explicar por que é que pioraram, a gente encontra coisas como essa que vocês estão vendo nesse quadro aqui. Ansiedade com família e finanças, ansiedade inespecífica, depressão reativa ao luto e por aí afora. Como é que a gente lida com isso? Como é que desarma estas coisas? E aqui vem o modelo que a gente usa, que é um modelo orientador, na verdade, de planejamento. Faça uma avaliação social, epidemiológica, comportamental e ambiental, e depois se discute com a administração como é que se vai lidar com implementação do plano, avaliação do processo, avaliação de impacto e resultados para essas duas coisas. Como é que mede? Importância da métrica da qualidade de vida, esse é o último slide, é para mostrar para vocês que mede-se dessa maneira. Esse aqui é uma análise de um departamento da Universidade Federal de São Paulo, altamente informatizado, com grande nível de pressão entre as pessoas, e o uso da ferramenta SF36 permite que a gente analise, eu não sei se aqui, permite que a gente analise situações definidoras de, vamos dizer, situações ambientais e pessoais definidoras de problemas, e aqui o SF36 sobre o domínio em que estes problemas causam sobre a saúde. Você observa uma coisa que o Dr. Uva falou, que ele tinha lá um pedacinho, não sei se vocês viram no gráfico dele, distúrbio do sono, bem pequenininho, ele falou, isso ninguém dá conta, ninguém se importa com isso. Neste departamento, distúrbio do sono era a coisa que mais causava problemas e impactos sobre a saúde das pessoas. Portanto, a mensagem final é que mudanças no mundo, é preciso que a gente haja integramente, e mudanças no mundo concreto acontecem primeiro no pensamento do homem, o que significa que nós precisamos aproveitar esta oportunidade que no Brasil existe hoje para mudarmos a nossa prática, o nosso paradigma. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Nicoletti. Então, veja bem, eu não vou dizer sobre a fala de cada um dos palestrantes, mas só para fazer um resumo para nós todos e refletirmos.
Mas antes eu tinha que dizer o seguinte, na minha fala inicial, eu falei sobre a dificuldade de fazer um diagnóstico, às vezes de não ter lesão, e a pessoa dizer que tem a lesão, mas está lá, enfim. Mas eu tenho que... Passou, realmente eu não disse isso. Pessoal, existe caso das pessoas que têm lesão, tem nexo causal, e não é feito o diagnóstico também, e nem o nexo causal. Isso é importante e fica nessa plenária que isso é importante. Existe a lesão, existe o diagnóstico e o nexo causal, e isso não podemos jamais esquecer. Não sai daqui pensando, olha, não existe Lerdort no mundo, ou no Brasil, ou em São Paulo, enfim. Mas isso existe. E não podemos fazer a questão da culpabilização do trabalhador nessa questão do adoecer. Isso é importante, que a ANANT tem que passar isso, e não foi, vocês não disseram nada disso, foi na minha fala inicial, ficou parecendo isso, mas não é verdade, só foi um esquecimento. Dizer que o professor Uva, quando disse que o melhor momento de fazer uma vigilância à saúde do trabalhador seria não no exame ocupacional, mas sim na hora daquele exame ativo. Realmente concordo, mas podemos também, durante os nossos exames ocupacionais, fazer a vigilância à saúde do trabalho através de metodologia, através desse novo olhar que foi apresentado pelos 3 colegas aqui. E dizer, então, que, para essa questão de Lerdort, nós temos que investigar, conhecer, compreender o trabalho, usando todas as metodologias que foram ditas para vocês aqui. E não esquecer do paradigma da ergonomia, que é a questão que o trabalho prescrito normalmente não é o trabalho real. Isso foi dito também pelos palestrantes. E, é claro, a mudança do olhar de todos os profissionais nessa questão da forma de adoecer dos trabalhadores no mundo atual. E a pergunta que até a Maria Luísa aqui disse é como você está no seu trabalho? Aumentar um pouquinho do Ramazzini, daquilo que fez e realmente como está. E quando fizer isso, não dissociar jamais a questão do biológico, a questão emocional e a questão psicossocial. Para terminar, a questão da terapêutica, a gente entende fisioterapeuta, psicólogo, ortopedista, médico do trabalho e qualquer outro profissional da área. Eu acho que isso tudo é complementariedade. Eu acho que nós temos que ver isso. Não uma questão de competência requerida regulamentar. É complementariedade, acho que são todos atores importantes nessa questão do tratamento e, enfim, diagnóstico. A prevenção, o caminho realmente é a promoção de saúde, desde lá de longe, não tem outra forma, é fácil de se fazer isso aí. E sobre a perícia, a ANANT vai estar iniciando um processo de treinamento, conscientização de todos os magistrados no Brasil, principalmente na área do trabalho. O que é isso? Explicar para os juízes o que é saúde, o que é doença e relacionado com o trabalho. E, principalmente, fazê-los entender que pode, sim, um pediatra ser perito desde ter uma competência muito grande para conhecer tudo isso que foi dito agora na questão da Lerdort, tá? E que os seus peritos sejam bem indicados, a pessoa correta para indicar para aquilo. Porque eu tenho participado com o ortopedista, com o perito que tem feito coisas horríveis, ortopedista, que é da minha área também, e eu falo, eu tive com o presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia dizendo isso, e isso nós temos que ter um olhar diferente. Eu quero agradecer de público o trabalho imenso que esse ortopedista está fazendo com relação à questão do projeto de diretrizes. Nós temos 14 pessoas participando desse processo, tem médico que trabalha, tem ergonomista, tem a Maria Luísa que trabalha como psicóloga, queríamos um sociólogo, mas não conseguimos um sociólogo. E, para dizer a dificuldade, nós não estamos patinando, não, é porque é difícil mesmo fazer essa questão de um protocolo em Lerdort para que nós, médico de trabalho, possamos usar no dia a dia, tanto para o dia a dia do trabalho, como também para a perícia, tá ok? Te agradeço, Sérgio Nicoletti, em nome de todos os colegas, Maria Luísa também, Alisson pela presença, tá? E vamos agora para a próxima conferência. Zurê. Muito obrigado. Palmas para...